Doutor Cury. Bom dia, doutor. Bom dia, obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. E dando continuidade a esse programa, eu vou hoje iniciar uma série de informações sobre a saúde dos homens em cada fase da vida de um homem, desde a infância até a velhice. Eu vou falar separadamente porque alguns riscos à saúde são mais frequentes na infância, outros na juventude e outros na velhice. E por esse motivo nós temos que dar uma atenção especial aos riscos que são mais frequentes em cada fase da idade, pois isso muda muito no decorrer da vida de um homem, desde a infância até a sua vida adulta. Os riscos vão mudando. E essas informações, elas são muito importantes para todos de uma família, para todas as pessoas, sobretudo para os pais. Por que isso? Para que os pais possam, desde a infância, habituarem a cuidar da saúde de maneira preventiva, o que não é muito comum dentro da nossa cultura. A maioria das pessoas só procura um médico, só procura se cuidar depois que já tem uma doença estabelecida. E todos nós sabemos que prevenir é sempre mais fácil e mais eficiente do que remediar. Quando se fala em riscos à saúde dos homens, eu não vou falar de todos, porque são muitos os riscos e muitos são inclusive imprevisíveis. Por isso eu vou falar mais dos riscos que são mais frequentes, daqueles que eu observo no meu dia a dia como urologista, né, na minha observação no dia a dia dos meus atendimentos, e que são riscos muito consideráveis e que todos devem estar atentos. Em primeiro lugar, é importante dizer que existem problemas de saúde que são de origem congênita, que são de origem genética. E o que é isso? A pessoa já nasce com uma doença ou nasce com uma tendência forte em desenvolver determinada doença. E existem os riscos que podem surgir com o passar do tempo, que podem ser decorrentes dos maus hábitos de vida ou até mesmo por fatalidades. Hoje eu vou falar sobre os riscos à saúde dos homens durante a infância. Vou começar pela infância e depois nós vamos, no decorrer dos programas, falando sobre as outras fases da vida. E por que sobre as crianças? Porque muitas doenças que são identificadas durante a infância podem ser corrigidas na infância. E essas mesmas doenças só iriam ser percebidas na vida adulta e, em muitos casos, isso poderia já ser tarde demais, porque muitas doenças têm que ser identificadas e tratadas na infância, para que o tratamento seja eficiente. Durante a vida adulta, muitas dessas situações já não têm mais correção. Logo após o nascimento, alguns meninos podem apresentar problemas como fimose e ausência do testículo na bolsa escrotal. Isso é relativamente muito frequente. Algumas alterações são relativamente frequentes, como essas, né? E às vezes se resolvem espontaneamente. Muitas crianças que têm esse problema podem se resolver espontaneamente, mas e quando não se resolve? Então é necessário se fazer o diagnóstico, porque a correção tem que ser feita ainda na infância. Por esse motivo que é muito importante que se leve o filho ao pediatra. O pediatra é o médico mais indicado, mais preparado, ele estudou para isso, para identificar essas situações de risco que às vezes os próprios pais não percebem. Identificar e dar as primeiras orientações aos pais. Sobre esses dois casos que eu citei aqui, sobre a fimose, sobre a ausência do testículo na bolsa escrotal, inicialmente falando sobre a fimose, o que é a fimose? Muitas mães levam as crianças para a gente olhar a fimose. A fimose é um estreitamento que existe na pele que cobre o pênis. Na maioria das vezes, isso se resolve realmente com o tempo. Mas é importante que os pais observem se, enquanto não se resolve, se isso não está causando dor para a criança, sinais de infecção urinária ou infecção mesmo no local. A observação é muito importante. Antigamente, muitos casos de fimose necessitavam cirurgias, mas hoje, com o surgimento de várias medicações e cremes, já se evita muita cirurgia, desde que seja olhado e corrigido a tempo.
Alguns casos ainda vão necessitar de cirurgia, mas a maioria não necessitam mais. Por isso que a orientação preventiva é importante. Já com relação a outra alteração que eu comentei, que é a ausência do testículo na bolsa escrotal, muitas mães não percebem isso. Muitos casos também podem até se resolverem sozinhos, mas um número relativamente alto não se resolve. E nesses casos vai ser necessário a realização de alguns tratamentos e até mesmo de cirurgia. E por que é importante observar isso durante a infância? Porque não pode demorar para corrigir. A cirurgia, quando necessária, só vai ter efeito, só vai ser eficiente se for feita até 1 ano de idade. Porque se for identificado que a criança tem a ausência de um ou até mesmo dos 2 testículos na bolsa escrotal, a criança pode ser um pouquinho mais gordinha e a mãe não perceber isso. Em alguns casos, o testículo pode ser o chamado testículo retrátil, ele sobe e desce, ele não fica o tempo todo na bolsa escrotal. É importantíssimo que o pediatra olhe, oriente e que a mãe volte também ao médico para estar acompanhando isso. Se o testículo não descer sozinho para o local e não for feita a cirurgia corretiva até 1 ano, essa criança vai correr alguns riscos que só vão poder ser notados na vida adulta. Então, quando ela tiver adolescente ou adulta, é que ela vai ter as consequências dessa falta de atenção. Isso por quê? Porque o testículo fora da bolsa escrotal, ele tem uma chance muito maior de desenvolver o câncer dentro do testículo. E também, principalmente nos casos onde isso acontece dos 2 lados, o adulto pode ficar infértil, pode ter dificuldades em ter filhos, em gerar filhos. Daí a importância de uma coisa que tem que ser feita na infância para garantir a saúde do filho na vida adulta. Outros riscos muito importantes também são as chamadas doenças da infância, que antigamente os pais achavam normais de acontecerem e não davam muita confiança, mas não são normais. Várias doenças da infância não são normais. Doenças como, por exemplo, a cachumba, também pode causar infertilidade. E a pessoa só vai descobrir quando chegar na vida adulta. Mas existe vacina para cachumba, existe uma cartilha de vacinação. O importante é dar a devida importância às doenças da infância ainda na infância e fazer a vacinação que o pediatra tanto insiste e tanto orienta. Bem, enfim, todos nós queremos crianças que se transformem em adultos saudáveis, em filhos saudáveis, inteligentes, que possam contribuir para a própria vida deles, que eles tenham sucesso na vida, como para a vida também da cidade, do país e tudo mais. E certamente as crianças elas terão maiores chances na vida de um bom emprego, de um bom trabalho, de uma saúde, de realizarem seus sonhos, se os adultos cuidarem bem das crianças na hora certa. A primeira questão que eu volto a insistir aqui é a questão da vacinação, que é importantíssima. E a segunda é a questão da alimentação. Talvez esse seja o maior risco que uma criança corre, é de ter uma má alimentação durante a sua infância. Isso vai comprometer muito o desenvolvimento cerebral e das habilidades gerais de uma criança se ela não tiver uma alimentação adequada. Eu não vou falar muito sobre alimentação, não vou porque não é a minha área. Esse é um assunto mais específico para os pediatras e para os nutricionistas, mas vou reforçar que os pais que por desconhecimento ou por descuido não seguem as recomendações médicas com relação à vacinação e tudo mais, principalmente sobre alimentação, nos 2 primeiros anos de vida, que é a fase fundamental da criança, até os 2 primeiros anos de vida, esses pais podem estar, sem perceber, colocando em sério risco a saúde dos filhos, e de forma irreversível, coisas que são irrecuperáveis depois. E eu digo sempre, se você leva o seu filho ao pediatra, siga totalmente as recomendações, as orientações que ele te der, e não apenas aquilo que você concorda. Muitas mães, muitos pais, às vezes discordam do pediatra e seguem em parte só o que ele recomendou. Isso não está certo. Se você leva no pediatra e você não confia nele,
busque uma segunda opinião, mas siga as recomendações médicas. O improviso é o grande inimigo da saúde dos seus filhos. Se você agir assim, se você tiver o cuidado adequado com o seu filho, certamente você vai colher dele e vai dar a ele uma boa condição de vida. Na próxima oportunidade eu vou falar um pouco mais sobre a saúde, sobre os riscos da saúde dos homens em outras fases da vida. Até a próxima e muito obrigado.